Joel Pinheiro tenta de todo jeito defender Tarcísio, mas é escrachado pelas colegas jornalistas, que também explicam por que o cara de areia mijada deu uma bela regada em sua candidatura diante do nosso presidente Lula. Espia. Tarcísio de Freitas. Nessa semana, ele voltou a dizer que ele é candidato à reeleição ao governo de São Paulo, mas aí teve uma outra declaração no sentido meio que contrário. Eu tô no time do jogo de cena. E você, Joel? Dá para entender por que ele poderia estar sincero agora, desistindo, digamos assim, do projeto. Embora, se for ver o que ele fala, não mudou, né? O que ele fala mesmo publicamente, que é sou candidato à reeleição, isso não mudou. Mas havia um sentimento que ele estava liderando algo mais nacional algumas semanas atrás e que agora baixou mesmo, né? Por quê? Por isso que a gente está mostrando, porque está numa onda muito positiva para o Lula, com uma ideia de que, talvez ser candidato a presidente ano que vem vai ser um candidato para perder, porque o Lula vai vir com tudo, é favorito, então, e ele podendo esperar mais um mandato, talvez optasse por isso. Agora, por que eu não acho, então, que é sincero? Por que eu acho que, no fundo, ele ainda mantém esse plano? Porque também, se for puramente por motivos estratégicos, ele estaria fazendo a mesma coisa agora, que é sai um pouco do holofote, mantém o seu discurso, que você não é o candidato, que você é candidato à reeleição, porque ele foi e está sendo muito atacado também. Ele virou o grande alvo. O Lula nomeou ele como o alvo também, né? Então, estrategicamente, supondo que ele não mudou de ideia sobre, no fundo, ele tem um projeto para a presidência, mas ele sabe que continuar sendo alvo neste momento agora é a pior coisa para ele. É melhor, fica mais baixo, fala mais de São Paulo, resolve mais problemas em São Paulo, que isso é melhor, inclusive, para o projeto presidencial. E tem que resolver mesmo, né? E tem que resolver por causa de PCC, segurança pública, e tem que resolver por causa do metanol. Essa é uma crise que cai no colo dele, mas quem está insistindo muito em ver culpa dele, não tem elemento para isso. Não é dele em particular, mas é o secretário de saúde dele. Que não Você conhece tá a cara do secretário de saúde? Pois é, agora começou a aparecer mais, né? A Secretaria de Saúde, as ações dos bares. Mas eu acho que a semana inteira ele apareceu um dia. Mas a gente viu mais o Derrite, secretário de Saúde. Isso que a gente tem que ver, a resposta de Tarcísio quando ele aparece é muito na área da polícia. E as pessoas querem ver uma ação. Vou comparar Alexandre Padilha de coletinho, dando coletivo, tem aquela malemolência do político que sabe lidar, estou falando isso numa forma positiva, sabe lidar com momentos de urgência. Então ele está lá de colete, falando, dando coletiva. Está faltando isso no governo Tarcísio. E ele tem que lidar com a questão do PCC, muito grave, a morte do ex-secretário, Então, ele começou a ser soterrado por problemas em São Paulo. A morte do ex-delegado-geral, quando ele estava articulando a questão do PL da anistia em Brasília, com reuniões em Brasília, e também gerou críticas em relação a isso. Num momento importante, né, para o Estado, da presença do governador, e o governador estava fazendo articulação política pró-anistia, uma agenda, e ele próprio agora admite, né, uma agenda que não é unânime, que é dividida, que é controversa, acho que foi essa a palavra que ele usou. Ele pisou no acelerador do bolsonarismo e agora ele está tentando vestir de volta o manto da moderação. Eu tenho dúvida. Que era o que o sustentava. Se isso vai ser possível, à luz do tanto que Tarcísio esticou a corda, seja na articulação pela anistia, seja nos ataques ao judiciário, à justiça e diretamente a Alexandre de Moraes. No 7 de setembro, né? No 7 de setembro foi... E faz tempo que ele frequenta... Essa semana. Na direita, chamar o Moraes de tirano virou parte do discurso de grande parte da direita. Gostemos ou não disso, mas também não para alguém que se veste de moderado. Não, até porque ele foi pedir... mandou um emissário para pedir desculpa para o Supremo. E aí o ministro Gilmar Mendes disse assim, não, vai xingar em público e pedir desculpa no privado? De jeito nenhum. Isso é inaceitável. Eu também tenho dúvida o quão vestido de moderado ele está hoje. À primeira vista parece que sim, pelo discurso, né, a voz um tom abaixo, mais suave, mais... Ele mudou os termos de defesa da anistia também. Mas ele não era contra o tirano Moraes, agora a minha opinião pessoal é favorável à anistia para pacificar o país. Concordo com você, mas ele não foi no Fachin. Ele não foi na posse do presidente do Supremo Tribunal Federal. Sinalização de lealdade. Foi uma armadilha, né? Ele estando em Brasília. Estando em Brasília. Em outro compromisso. Não existe... E tinha, sabe qual a importância? Zero importância, desculpe te interromper. Vocês sabem que eu não acredito em moderação de bolsonarista. Joel, desculpa, mas não acredito. É que nem cabeça de bacalhau e filhote de pombo. Nunca vi, não existe. Ele tentaria golpe. Acho que essa é a pergunta. Não, eu não tenho certeza, não. Mas não estou convencido
significa que não é radical, né? Nesse sentido, política de segurança é muito bolsonarista, é muito radical. Tem vários Não, mas a agenda está dada, claro, a agenda que a gente pode analisar. Então, eu acho respeito que, pela democracia, eu acho que esse é um ponto... Eu acho que... mas assim, foi no 7 de setembro desse ano e estava no palanque do 7 de setembro de 2021. Aquele bem dramático. Há imagens. Então tem uma lealdade, uma aderência que eu não acho que é de moderação. Eu também estou, Natuza, no time de que é jogo de cena o que ele está fazendo, mas o que se falou nesse almoço é que é muito mais o fator Lula, o Lula que é bem diferente do que era o Lula pré-tarifaço, o Lula que falava, quando você dizia da questão do momento difícil, será que eu vou ser candidato ou não? Se eu for candidato, eu vou para ganhar. Agora não tem mais de si, será candidato, já fala, vai ganhar pela 4ª vez. Então, o fator de um Lula mais empoderado. Tarcísio tem do lado dele Gilberto Kassab, que fica repetindo que Lula já ganhou 5 eleições e tem uma tecnologia, sabe ganhar eleições, sabe montar palanques no Estado. Então, tem toda essa questão do que eu vinha falando com certeza. Ele tem muito a perder com o Lula muito mais forte do que estava meses atrás. Sim. Por isso que eu falava dessa questão do IR, da CNH e tudo que pode gerar ainda popularidade para o Lula de várias entregas, que a gente nem fala tanto, analisando politicamente, mas, por exemplo, Camilo Santana disse que saindo do Ministério da Educação quer fazer o pé de meia, que já pega muita gente, universal. Isso pode ter um efeito, R$200 por mês, para todos os alunos do ensino médio de escola pública? Pode, junto com o IR, junto com outras questões. O fator Lula é muito mais do que se expressou no almoço, do que, por exemplo, ser atacado por Eduardo Bolsonaro. Eu até perguntei, não falou do Eduardo? Ninguém falou do Eduardo, xingando Tarcísio, porque antes disso o Carlos tinha falado que eram ratos quando tinha ali as pré-candidaturas colocadas. Nem falaram nesse almoço de Eduardo atacando, do Carlos Bolsonaro podendo atacar. Era a questão de Lula e esse contexto que a gente está colocando aqui. É porque é caro para ele, né? Se ele disputa a eleição e perde, ele perde o governo de São Paulo, tem uma reeleição minimamente pavimentada, bem pavimentada, e dizem que se isso acontecer com o Tarcísio, ele corre o risco de virar o João Dória, de desaparecer.